O que é a igreja inclusiva? O que é inclusão? Por que existe a necessidade da inclusão? Quando nós tratamos de incluir alguém, nós temos alguém que fazia parte e que foi excluído. E a igreja inclusiva, ela vem com o objetivo de resgatar aquelas pessoas que ao longo da jornada, ao longo da caminhada cristã, partindo desde o nascimento de Cristo, do seu ministério, quando eu começo a ver o ministério de Cristo, eu vejo ali o início, Paulo, de uma igreja inclusiva. Coisa que depois, com o passar dos anos, foi se perdendo a essência da inclusão. Onde as pessoas elas acabaram se desligando da real inclusão, do real amor de Cristo, da real intenção de Cristo em incluir aqueles que realmente necessitavam de inclusão, e a igreja se ligou na religiosidade. Junto com a religiosidade se criou um conjunto de regras, onde se tornou um padrão de regras, de leis, de usos, de costumes e de exclusões. Então, a partir deste momento, a igreja começou a dar as costas para o ensinamento de Cristo na Bíblia Sagrada e começou a praticar a exclusão, deixando ao longo dos séculos muitas pessoas para trás, simplesmente por uma orientação sexual. Algo que a pessoa nasceu desta forma, ela vai ter a vida desta forma, vai viver desta forma, vai ser feliz desta forma, vai ter comunhão com Deus desta forma, vai adorar a Deus desta forma e vai chegar a um encontro com Cristo nesta forma. E a igreja, por alguma interpretação errada das Sagradas Escrituras, de alguns textos bíblicos, por falta de uma contextualização desses textos bíblicos, eles acabaram excluindo ao longo dos séculos o pessoal da comunidade LGBT. E nós viemos com o intuito de resgatar essas pessoas, levando o amor de Cristo à sua essência, levando o amor de Cristo à sua prática e trazendo isso para dentro de um ministério onde pratica o amor, prega o amor e vive o amor. Por isso, a necessidade de uma igreja inclusiva hoje no século XXI. Na verdade, a igreja, ao longo dos séculos, ela retrocedeu em alguns aspectos e vive ainda na idade da pedra. Mas, graças a Deus, Deus tem nos revelado através da palavra, através do nosso guia, chamado Espírito Santo, para que nós venhamos a estar com a nossa mente aberta e o nosso ouvido sensível à voz do Espírito Santo, para que possamos incluir aqueles deixados para trás. Não somente incluir, mas levar o amor e levar o conhecimento da palavra, à luz da palavra, não à luz de meras interpretações, mas é o conhecimento da palavra, à luz da palavra. Por isso a necessidade da igreja inclusiva, Paulo. Legal. Como e quando você recebeu o chamado para trabalhar com as igrejas inclusivas? Então, eu tinha 18 anos apenas, no dia recém-completado 18 anos, dia 19 de setembro de 1998, mais precisamente às 8 horas da noite. Eu residia em São Paulo, trabalhava na região da Paulista, e Deus falou fortemente ao meu coração, quando eu estava voltando para casa. Eu cheguei em casa, depois desse chamado de Deus, que foi algo que me desestruturou emocionalmente. Deus me fazia sentir a dor da exclusão dessas pessoas, desses membros da comunidade LGBT, que na sua grande maioria todos lutam para não ser da forma como são, simplesmente motivados por uma interpretação errônea da Bíblia Sagrada. Eles passam a vida querendo contender com o próprio Criador. Aí a Bíblia diz, como pode a criatura contender com seu Criador? Entra num âmbito antibíblico. E movido por esta emoção, por este toque do Espírito Santo, eu imediatamente, no mesmo dia, voltei para Santa Catarina e comecei a desenvolver este trabalho em uma igreja onde eu havia nascido, crescido, sido educado religiosamente. Tentei desenvolver esse trabalho lá dentro, Paulo, mas eu não consegui. Foi algo que não deu, porque os princípios daquela igreja, o entendimento da liderança daquela igreja não aceitava
a ideologia da inclusão religiosa dentro da comunidade LGBT. E este projeto, eu ainda sem entender muito como Deus estava trabalhando, eu tentei curar muitos gays. Orava junto com eles, jejuava junto com eles. Líamos a Bíblia, aquelas passagens que se usa para condenar por não saber a contextualização daquilo ali. E ao longo de muitos anos eu me deparei numa situação onde eu não conseguia ajudá-los. E eu comecei a me questionar, meu Deus, por que eu não consigo ajudar essas pessoas? Se elas possuem demônios, se elas possuem possessão, se elas possuem uma doença, por que eu não consigo ajudá-las? Eu vejo cada dia mais elas sendo sobrecarregadas das condenações que nós levamos através da igreja. Cada dia mais elas sendo carregadas por pesos que vão levando à depressão, vão levando à exclusão, vão levando a suicídio. Ou então, vai levando essas pessoas a desenvolverem o dom da mentira. E acabam vivendo uma mentira na sua própria vida, na igreja, na sociedade, na família, no casamento. E entram na contramão daquilo que nós aprendemos na Bíblia. Então Deus, Ele me revelou de uma forma extraordinária onde foi criado o projeto da homofobia religiosa, ou a LGBTfobia religiosa. Esse foi um dos maiores projetos criado pelo inimigo lá no inferno, onde quem administra, quem gerencia, é a própria igreja que prega o amor. A própria igreja que quer te levar para o céu, que quer te levar a ter um conhecimento com Cristo, ela te instrui a se tornar um mentiroso nato. Por quê? Acaba sendo um homossexual que vive a sua vida não na íntegra, vive a sua vida escondido ou vive uma mentira. Constrói casamento, é infeliz. Quando chega um certo momento da sua vida, isto é mais forte que ele não vai conseguir vencer a sua essência. É isto. Aí quando traz à tona, deixa uma família de uma ex-esposa frustrada, deixa a família dele frustrada, deixa a igreja frustrada, deixa outras pessoas frustradas, simplesmente cumprindo o objetivo do inimigo através da igreja. Então você está dizendo que as igrejas tradicionais, da maneira que elas estão funcionando hoje, acabam fazendo o cidadão gay se tornar mais frustrado e dentro do armário? Sim, elas empurram, na verdade, para dentro do armário. Porque a partir do momento que eu te ofereço uma saída em um beco sem saída, eu estou cada dia mais te enclausurando ali. E como você acha que o que está escrito na Bíblia, a palavra, que existem muitos versículos, capítulos da Bíblia que são homofóbicos, que são contra a atividade gay, como que isso pode ser justificado dentro da sua igreja? Na realidade, o que acontece? Quando nós vamos olhar para Levíticos, quando nós vamos olhar para Romanos, simplesmente as pessoas leem e elas interpretam na íntegra aquilo ali, sem trazer para a atualidade, sem contextualizar, sem querer saber o que estava acontecendo na época que levou o apóstolo Paulo a falar aquilo ali. Então as pessoas fazem uma interpretação sem conhecimento, e através desta interpretação surgem as condenações. Através destas condenações surge o cumprimento do objetivo do inimigo, através dessas palavras, por pessoas que não têm um conhecimento bíblico aprofundado. E daí acabam condenando e jogando essas pessoas para o abismo da depressão, para o abismo do esconderijo, para o abismo da mentira, e não instruindo elas a fazer que se cumpra o João 10:10 na vida delas, onde Cristo fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você viver escondido não é ter vida em abundância. Você viver tentando ser quem você não é ter vida em abundância. Você viver ao lado de uma pessoa que você não gostaria de viver, não é viver em abundância. Então isto entra numa contramão do objetivo de Cristo. E por que você acha que os outros pastores de outras igrejas, ou as pessoas que pregam essas religiões que incentivam a homofobia, por que você acha que eles não conseguem entender da maneira que você entende?
Eu já preguei contra, eu já tentei curar homossexuais, lésbicas, e eu não consegui. E o que aconteceu? Eu fui para jejum, para oração, para leitura da Bíblia, para estudo, e fui buscar direcionamento de Deus para que eu pudesse entender o porquê disto. E a grande maioria dos pastores, dos líderes, eles aprenderam desta forma e eles não buscaram um conhecimento além daquilo que lhes foi ensinado. Então é aquela velha história, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu tata fazia assim, e eu vou continuar fazendo assim porque sempre deu certo. Sempre deu certo desta forma, eu salvando esse aqui e excluindo aquele. Eu instruindo esse aqui a ser verdadeiro e ensinando aquele a ser um mentiroso. Então entra numa contramão do Evangelho. Eu deixo o conselho a esses pastores que muito nos criticam, para que eles venham a estudar um pouquinho mais a Bíblia, contextualizando-a e pedindo direcionamento de Deus. Porque somente aqueles que buscam o direcionamento de Deus através do Espírito Santo, através da entrega e através do real interesse de entender os porquês, é que vão conseguir ter esta revelação. Nós não viemos com algo novo, não é uma nova teologia, é algo que começou lá no ministério de Cristo e a gente está dando continuidade. A sua igreja aceita apenas gays ou todos os tipos de cidadão é bem-vindo? É uma pergunta interessante. Quando se fala de igreja inclusiva, muitas pessoas até pensam, meu Deus, é uma igreja lá, vai ter um monte de gay, vai ter orgia, vai ter coisas horríveis lá dentro. E não é. É uma igreja onde é pregado o amor. E é uma igreja aberta para todas as famílias. Nós temos aqui uma família heterossexual, uma família homossexual, e todos se respeitam, todos adoram a Deus com muito temor e com muito tremor diante da palavra. O nosso objetivo é pregar a palavra. Há um costume muito grande dentro das igrejas de pregar uma limpeza exterior nas pessoas. Você chega na igreja, amanhã você já é conhecido porque tirou a bermuda, colocou uma calça, cortou o cabelo, tirou uma maquiagem, tirou isso, tirou aquilo. O que acontece? As igrejas se preocupam muito com o seu exterior. Nós não temos essa preocupação com o exterior. Nós não acolhemos gays, héteros, bi, trans, nós acolhemos pessoas. Eu não estou preocupado, o pregador de hoje é gay, a pregadora de hoje, a cantora de hoje é lésbica. Não, a pregadora de hoje, o cantor de hoje é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um ser humano que tem uma alma e que está aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade. Existem outras igrejas, como a Colheiros de Cristo, espalhadas pelo Brasil? Tem várias igrejas, hoje já passam de 300 igrejas inclusivas no Brasil, na sua grande maioria fundada por pastores, membros da comunidade LGBT. O nosso ministério, quando fundado, foi o primeiro ministério no Brasil a ser fundado por um pastor heterossexual, que teve esta visão de Deus de abrir as portas da igreja para o acolhimento com amor. Mas hoje nós já temos igrejas praticamente em todos os estados do Brasil. Mas os pastores dessas igrejas, na maioria, são homossexuais? Na sua grande maioria são homossexuais. Hoje nós já temos outros pastores héteros que estão tendo esta visão de Deus e abrindo as portas das igrejas e deixando o preconceito do lado de fora, mas nós fomos o primeiro no Brasil a ter esta visão direcionada por Deus. Legal. Você já pensou em desistir? Não. Não, em momento nenhum. Quando você trabalha com a alma, quando você trabalha com amor, quando você trabalha com o coração, e quando você tem um direcionamento de Deus, você sabe quem está na frente do trabalho que você está fazendo, você sabe que aquele que está na frente, ele pode todas as coisas, ele te dá suporte, ele te dá cobertura, não tem inimigo que te faça temer, não tem Golias que possa levantar, que Davizinho não vá lá com uma pedrinha e não vença ele. No nosso caso, nós não vamos com pedrinha, nós vamos com palavra. E não com palavra para rebater, para discutir, mas com palavras de amor. Então, em momento nenhum passou pela nossa cabeça de desistir, embora as dificuldades são muitas. Faltam recursos, falta matéria humana, mas aquele que está diante desse trabalho, aquele que está diante desse projeto,
Ele é maior que tudo e Ele é o dono de tudo. E Ele há de suprir todas as necessidades e Ele é quem tem nos sustentado. Maravilhoso. Para quem não sabe, a Igreja Acolhidos por Cristo fica em Garopaba, Santa Catarina, e está aberta todos os domingos, o culto 7 Aos domingos às 19h30 e às quarta-feiras às 20 horas. Todos são bem-vindos. Queria agradecer o pastor pela entrevista, pelas palavras sábias. E quem tiver dúvida pode deixar perguntas embaixo desse vídeo e o pastor... E a gente estará respondendo na medida do possível a cada pergunta, a cada questionamento. Entre em contato, busque conhecer, busque saber um pouquinho mais sobre o Evangelho do Amor, porque direcionado pela palavra eu sei que vai te fazer bem. O amor, ele nunca faz mal. E o amor de Jesus, ele traz muito benefícios para as nossas vidas. Nossa vida física, nossa vida espiritual principalmente. Quando nós conseguimos nos entregar a Cristo, Ele cuida de nós. E Jesus quer cuidar de você. Jesus quer cuidar da tua vida. Jesus quer cuidar do teu ser. Jesus quer sarar, quer curar. Todas aquelas feridas que foram abertas em nome da religião, em nome do amor eu te apresento Cristo, para sanar de uma vez por todas essas feridas.